Bora comentar as notícias que todo mundo precisa saber e tem coisa maluca com o pedido de prisão do Putin. Tem uma notícia aqui do Brasil que eu não coloquei no meu vídeo Shorts, que praticamente todo dia eu faço vídeos mais curtos falando das notícias, que é uma notícia brasileira que não coube no vídeo, mas também é lamentável, vale a pena a gente comentar. Como eu não quero perder o seu tempo, vem comigo então. Vamos falar primeiro do Tribunal Penal Internacional que emitiu um mandado de prisão para o Putin. Você fala, pô, Felipe, então o Putin vai ser preso. Primeiro que a Rússia ela nem reconhece essa corte, tá? Que é sediada em Haia, ou Haia, não sei nem como que fala isso. Então, basicamente, por que que foi emitido esse mandado de prisão, né? Basicamente por crimes de guerra, por deportação ilegal de população, crianças, transferências ilegal de população, crianças na Ucrânia. Então, basicamente, o Putin, o governo da Rússia, no caso, né, pega as crianças ucranianas e manda para a Rússia. Meio que sequestra, mas, segundo a Rússia, lembra que existem sempre dois lados da história e você escolhe em quem você quer acreditar, tá? Segundo a Rússia, eles não estão fazendo isso com crianças que têm os seus parentes, e sim com órfãos. Então, dominamos a cidade da Ucrânia, com um monte de criança lá, o que a gente vai fazer? Vai deixar no meio da guerra? Não, vamos levar lá para a Rússia, que lá a gente consegue cuidar. Essa é a justificativa da Rússia, mas o Kremlin, né, que é basicamente o governo russo, já negou a validade desse pedido e falou, mano, quem são vocês para prender o meu presidente? E pior, tá? O ex-líder russo, que é o ex-presidente, ele comparou o pedido de prisão contra o Putin a papel higiênico. Aí ele falou assim: não há dúvida de onde isso deve ser usado. Na bunda, né? Então, basicamente, velho, a Rússia, ela não vai obedecer nada que não venha da Rússia, tá? Ainda mais agora que a Rússia está completamente desligada do mundo ocidental, tá muito ligada com China, Irã e por aí vai. Mas não adianta, sei lá, a ONU querer condenar o Putin, esse tribunal de Haia, que os caras não vão ceder, tá? A Rússia não, basicamente não vai obedecer. E se mandar alguma coisa para lá, segundo o ex-presidente, eles vão usar como papel higiênico, né? Mas enfim, outra situação que está extremamente lamentável é na França. No Shorts eu coloquei diversos vídeos de como tá lá a galera botando fogo na rua, mais de 10 mil toneladas de lixo. Porque faz desde o começo do ano, tá? A reforma da Previdência do presidente Emmanuel Macron está sendo muito questionada pela população. E aí, o que, que ele fez, né? O gênio, né? A população já estava pistola, não querendo liberar essa reforma da Previdência, não querendo que fosse aprovada, que basicamente vai aumentar a idade de. Quanto tempo você precisa trabalhar, né? De 62 para 64 anos. Aconteceu aqui no Brasil também algo parecido, eu não lembro qual que foi a data tal. O que, que difere aqui? Basicamente, o Emmanuel Macron ele não tem o apoio da população. A população nunca quer uma reforma da Previdência, mesmo quando é necessária, tá? Porque basicamente você vai ter que trabalhar mais para depender da reforma, da Previdência do governo. Se você me escuta, se você investe, se você presta atenção em todas essas informações aqui, eu não passo isso aqui porque eu quero ser jornal, porque nem jornalista eu sou. Eu passo informações importantes para que você possa tomar boas decisões. Você vai depender de previdência do governo, mano, tá maluco? Não, não tem como, né? Porque sempre vai ter que ficar ajustando, logo logo tem que ter 80 anos trabalhando para conseguir a previdência do governo. Não faz sentido, já que as pessoas ficam cada vez mais velhas, vivem mais, o que é algo bom, só que cada vez tem menos filhos. Então tem um número menor de pessoas para manter a previdência funcionando. Então não faz sentido. E aí, o excelente presidente Emmanuel Macron, ele utilizou o artigo 49.3, eu acho que é esse aqui, cadê 49.3, que permite ele meio que passar essa lei via decreto, sem passar pelo parlamento, e pronto. Aí os franceses ficaram malucos, porque os franceses tinham na mente, tipo, pensa que o Lula vai fazer alguma cagada aqui no Brasil, mas você tem um Congresso. Se o Congresso achar que a ideia não funciona, o Congresso vai barrar. Então você tem um contrapeso ali. Só que o Macron passou por cima do Congresso. Aí os deputados franceses já estão querendo que ele renuncie. Eles ficaram pistolaços também. Então, o presidente hoje tem a população brava com ele e tem o Congresso, o parlamento lá deles, bravo com ele também. Então, acho que é uma das piores situações no governo do Emmanuel Macron, que gosta de falar bastante do Brasil, né? Gosta de falar da Amazônia e tudo mais. A situação dele tá quente lá. Ele vai ter que se virar para controlar essa revolta. Na Europa é um pouquinho diferente, tá, do Brasil, assim, porque lá eles já estão bastante acostumados com direitos trabalhistas e tal. É um povo que não quer ficar rico, quer um pouquinho mais de tranquilidade. Você vê que é um povo mais tranquilo, diferente do brasileiro que gosta, assim, de correr atrás de dinheiro, capitalismo, evolução e tudo mais. Na Europa, pelo que eu escuto falar, é um povo que não precisa de muito, mas quer viver bem. Então quer ter uma baixa inflação e por aí vai. Vamos ver o que vai acontecer. Vamos seguindo aqui. Eu quero passar isso aqui pra frente, tinha colocado por último, mas vamos passar pra frente aqui, que dá até vergonha às vezes do Brasil, tá? O Lewandowski,
o ministro do STF, ele derrubou a quarentena na lei das estatais e abre caminho para a indicação de políticos. Se você não sabe o que é a lei das estatais, depois de todos aqueles casos de corrupções que ocorreram em Petrobras e mais um monte de estatal, que basicamente são empresas controladas pelo governo, foi criada uma lei das estatais justamente para dificultar que exista corrupção. Não dá para você eliminar, mas para dificultar. O que seria isso? Você dificulta o governo começar a jogar um monte de padrinho lá, um monte de amigo, um monte de político lá, basicamente isso. Então, em vez de colocar um presidente da Petrobras que é meu amigo político, eu preciso colocar um cara que realmente entende de petróleo. Em vez de colocar, sei lá, uma outra estatal, Banco do Brasil, um amigo político, que aconteceu, inclusive, nos últimos governos do PT, você precisa ter um cara que seja técnico, um cara que sabe o que está fazendo. Isso é bom, tanto que nos últimos governos as estatais estavam dando prejuízos altíssimos, e aí com essa nova lei que foi o Temer que conseguiu passar no Congresso, as estatais começaram a dar lucros bilionários. Então você tinha umas empresas que só sugavam nossos impostos e agora empresas que devolvem o dinheiro para o governo. Logicamente que não volta para o brasileiro, mas para o governo, né? Sempre bom. E aí o ministro da STF, que eu não consigo entender, porque a gente tem um Congresso que é para criar leis, né? Aí vem o ministro do STF, derruba a lei que o Congresso criou. Partes da lei, né? Então, assim, o STF está se envolvendo demais, na minha visão. Isso é uma opinião, tá? Pelo amor de Deus, não derrube meu canal. Não sou contra a democracia. Mas eu acho que o STF vem se envolvendo demais e, na maioria das vezes, não parece ser algo muito positivo, tá? Não é a primeira estranheza do Lewandowski, tá? Se a gente começa a pesquisar aqui, Lewandowski, o nosso centroavante, eu nem sei se é assim que pronuncia, né? Mas ele já vem mudando umas coisinhas meio esquisitas, né? Tirou de pauta julgamento. O que ele tinha feito? Que eu nem lembro mais, que todo mundo ficou. Que isso, cara? Tá loucão? Mas o Mendonça, até vi aqui, ele que tava meio que cuidando desse julgamento, da lei e tudo mais, ele pediu para que o plenário, que é quando todos os ministros vão discutir isso daí. Mas, cara, o STF tá muito se envolvendo em leis. Pô, você tem o Alexandre de Moraes querendo fazer o quê? Regulamentação de rede social, falando de leis e tal. Cadê? Que é regulamentar redes sociais, aqui, ó, Gazeta do Povo. O Congresso cria leis, não é o STF. O FTS ele tem que julgar, não é criar lei, não é ficar dando pitaco em criação de leis. Então, assim, o STF está tendo muito espaço para falar de uns assuntos que não é da ordem do STF, né? Pelo menos não que eu saiba, né? Pelo que eu aprendi, não sou nenhum rei da política. O Congresso faz leis, o Executivo vai executar, né? Vai fazer a gestão e o STF vai julgar e não ficar querendo criar lei, né? Não é o seu papel. Mas enfim, aconteceu no Brasil, agora a gente vai ver o que vai acontecer. É lamentável, basicamente é lamentável você tá tirando de uma lei que vem para facilitar e ajudar o Brasil com evitar corrupção e do nada o STF se envolve. Mas vamos seguir aqui. O YouTube restaurou o canal do Donald Trump após mais de 2 anos, né? Você fala, pô, mas o que aconteceu? O canal do Donald Trump e tal? Pela democracia, né? E porque o Donald Trump ele estava sendo acusado de. O que que estava sendo acusado? Que eu nem lembro mais. Estava sendo acusado de ser antidemocrático, de coisas que a gente viu aqui no Brasil também. E aí ele tinha sido banido das principais redes, Facebook, Twitter. O que eu não entendo é o seguinte, você bane o cara porque na teoria ele tá estimulando algo agressivo e por aí vai, mas não prende. Se o cara tá fazendo algo errado, ele tem que ser processado e preso. Mas não, o Twitter devolveu, o Facebook devolveu, agora o YouTube devolveu. Então você deixou o cara banido por quê? Exatamente, né? É meio difícil saber. E agora, o YouTube devolveu as redes do Trump. Tá? Eu acho que assim, mesmo que você não concorde com o Trump, com o Lula, com o Bolsonaro, sei lá, o cara tem que falar, o cara tem que ter a liberdade de expressão para falar. Se ele falar algo que é criminoso, na teoria, o que tem que acontecer? Ele tem que ser processado, julgado e condenado, na teoria, e se manter condenado, né? Se você pegou a referência aqui. Mas não foi o caso aqui desse negócio das redes sociais. Aqui no Brasil aconteceu bastante nas eleições também. A rede social de determinado deputado ficou banida por 2, 3 meses, depois volta. Enfim, né? Vamos seguir aqui que eu não quero perder meu canal. E o próprio Trump afirmou ser o único candidato eleitoral dos Estados Unidos capaz de evitar uma terceira guerra mundial, que a gente tá vendo que, né? Se não tá para acontecer, tá bem próximo, né? Porque tá todo mundo se provocando. A China, a Coreia do Norte, a Rússia, os Estados Unidos e por aí vai. Confesso que eu não gosto do Biden. Não sei se eu também não sou muito fã do Trump, não, tá? Mas acho que o Biden é muito fraco. E o Trump, ele fala uma coisa que é verdade. No governo dele, ninguém invadiu lá. Nada, né? Agora, no governo do Biden. E o Biden ficou por semanas falando, a Rússia vai invadir, a Rússia vai invadir.
Por que você não fez alguma coisa para evitar que isso aconteça, né? Mas se ele é um cara capaz de resolver a guerra, eu não sei, porque o Trump também ele é muito atrapalhado. Ele briga com uma. Ele entra numa treta que ele não precisa entrar. Mas enfim, vamos ver, né? O que vai acontecer lá. Os Estados Unidos também tá bem maluco, igual tá no Brasil, né? E aí, meus amigos, o Bitcoin, ele retoma a origem de alternativa financeira. O que está acontecendo, galera? A gente está vendo nos Estados Unidos, principalmente, uma quebra do sistema bancário, né? Quebrou um banco, outros bancos estão para quebrar. Agora, o Credit Suisse, que é um super banco suíço, com grande presença na Europa, nos Estados Unidos também, e muito mal das pernas. Então, as bolsas aqui no Brasil caiu, nos Estados Unidos caiu, na Europa caiu, na Ásia caiu, e o Bitcoin está subindo. Por quê? Porque o Fed, que é o Banco Central dos Estados Unidos, Fed 2 trilhões, acho que é mais ou menos isso, 2 tri. O Fed voltou a colocar dinheiro no mercado. Então, basicamente, o governo começou a imprimir, não vou conseguir ver essa notícia, é isso? Acho que é isso. Aqui, ó, 2 trilhões no mercado. Então, vai começar a fornecer dinheiro de novo. Lembra que os Estados Unidos estavam começando a tirar dinheiro do mercado para controlar a inflação, só que aí os bancos começaram a quebrar. Aí o Fed voltou a colocar dinheiro na economia. E se você começa a imprimir muito dinheiro, ativos escassos, que na teoria é o caso do Bitcoin, tendem a se valorizar, ó, porque você não pode. Eu vou até colocar aqui para você que o mercado de criptomoedas está bom, porque você não pode imprimir mais Bitcoin, você pode imprimir mais dólares, mais reais. Então, basicamente, o Bitcoin meio que está voltando à origem, que é uma alternativa ao mercado tradicional. Em vez de você deixar dinheiro nos bancos, em vez de você deixar a confiança na moeda do governo, você vai colocar um pedacinho em Bitcoin, já que o Bitcoin é uma moeda não controlada pelo governo e não pode ser emitida, né? Basicamente isso. Eu tenho Bitcoin, obviamente, esse é um canal Cripto com Felipe, o nome dele, né? Como alternativa. Todo o meu dinheiro está em Bitcoin? Não, não sou louco, né? Eu acho que essa é a palavra. Se você tiver todo o seu dinheiro em Bitcoin, você tem que entender que seu dinheiro pode subir da noite para o dia, como pode explodir também, subir bastante. Mas como uma alternativa, então se todos os bancos quebrarem no mundo, a gente tem um reset do sistema financeiro nacional, eu tenho uma grana em Bitcoin que pode me manter por um tempinho aí. Então, é bom ficar de olho que essa situação bancária está dando mais força ao Bitcoin. As pessoas estão entendendo mais que ter um pouco de Bitcoin é meio que uma segurança. Se você não for um retardado que chega lá e fala, não, eu vou comprar Bitcoin para ficar milionário e tudo mais, às vezes você entende que o Bitcoin pode ser um mecanismo de defesa. E toda essa crise bancária aí tá fazendo o Biden ficar de cabelo em pé, né? Por quê? Porque ano que vem tem eleição, ele quer concorrer à reeleição, só que como que você vai ganhar uma eleição para presidente, sendo que o mercado bancário está quebrado? Isso não acontece. Então ele está desesperado, dizendo que os executivos desses bancos que estão falindo devem ser multados, banidos e privados de remuneração. Então não pode ganhar dinheiro. Então assim, o presidente lá tá pistola, né? Mas vamos ver o que vai acontecer. É sempre bom acompanhar, porque se realmente acontecer uma quebra no mercado internacional, bancário, vai atingir o Brasil, obviamente, vai atingir o mundo inteiro, tá? A UBS, ela tá negociando a compra do Credit Suisse, segundo o Financial Times, o que pode salvar, porque se o Credit Suisse quebrar, vai mandar uma mensagem muito complicada, tá? As bolsas mundiais, o petróleo, a bolsa caiu, o petróleo caiu, o ouro subiu, e o Bitcoin subiu também. Então, assim, estamos aí, meu Bitcoin subindo 11%. Meu Deus do céu, ainda bem que eu tenho Bitcoin. Se você não tem Bitcoin, você tá vacilando, né? Pelo menos um pouquinho, né? Não é uma indicação aqui. Mas, enfim, deixa eu finalizar esse vídeo que tá ficando muito longo. Se você gosta desse conteúdo mais comentado, né? Onde eu dou minha opinião, que nem sempre é bem-vinda. Tá tudo bem também se você discordar, coloca aí nos comentários. Mas lembra, se inscreve aqui, deixa um like, comenta alguma coisa para o algoritmo entender que é um conteúdo relevante, que você gosta e receba mais. Ativa as notificações também. Um forte abraço. Valeu!